Amém? Te louvamos, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor possa estar concedendo, Senhor, mais uma porção, Senhor, do Teu grande amor, da Tua graça, Senhor. Queremos colocar a vida, Senhor, do Teu filho, Násio, aos Teus cuidados, Senhor. Ele depende de Ti, Senhor, nessa manhã, Senhor, para compartilhar, Senhor, daquilo que está no seu coração, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar guardando, Senhor, a mente e o coração do Teu servo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E também que os nossos corações, Senhor, possam estar abertos, Senhor, para receber a Tua porção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, colocamos o Teu servo aos Teus cuidados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graça e a paz, irmãos. Eu sei que os irmãos estão tomando água ali no fundo e talvez se abraçando ainda, mas eu pedi para os irmãos que pudesse depois tomar sua água, se assentarem, por favor, porque é importante que a gente possa estar como estava no início, né? Assentado, ouvindo a palavra, porque sabemos que as trevas ela quer sempre nos desvirtuar com alguma coisa, né? Daqui a pouco está terminando, aí nós vamos se abraçar, vamos conversar, vamos estar continuando, né, aquela comunhão que o Senhor nos trouxe, né? Eu só tenho 32 anos nessa comunhão, vocês devem ter mais, outros menos, né? Essa comunhão gostosa que o Senhor nos trouxe, né? Muito bom ver todos os irmãos, né? O Wagner aí, os irmãos, a esposa, os irmãos, nos alegramos. Muito nos alegramos, né, irmão, porque vimos aí esses dias, né, o Senhor trabalhando também aqui com nossos jovens, né, e usando aí muitos irmãos e irmãs que estão cooperando com os jovens, né. Então a gente pede aos irmãos para estarem observando essas coisas e estarem orando, porque é importante que a gente entenda, irmãos, que os jovens, eles não são a igreja do amanhã, eles são a igreja de hoje. Se o jovem não for trabalhado hoje e não for colocado no coração deles a palavra do Senhor, né? Por isso que diz lá, ensina o menino o caminho que deve andar e jamais ele se desviará dele, né? Não, mas o jovem é a igreja da manhã, depois a gente vê, ensina. Não, tem que ensinar o menino e ele vai crescendo na presença do Senhor, amém? E muito, repito, muito me alegro, porque o Senhor tem trabalhado muito com nossos jovens, com seus filhos, com nossos filhos. Isso é uma benção, né? Não sei se vocês viram lá no grupo as reuniões, né? Obrigado aí a todos os irmãos e irmãs que estão cooperando com os jovens, né? Vocês são realmente, como diz aí, 10, né? Jesus é o Senhor. E que a gente possa realmente a cada dia estar orando, porque é uma batalha, irmão. É uma batalha. Nós que somos jovens um pouquinho mais velhos, né, Júnior? Um pouquinho mais velho, somos dos 40. Nós temos nossas batalhas, imagina nossos filhos, nossos jovens, né? Então esteja orando sempre pelos jovens, pelos irmãos que cuidam dos jovens, pelas irmãs, amém? Bom, continuando o que o irmão Maico falou, né? Que foi sobre essa obra-prima tremenda que Deus fez em Cristo, né? Como o Eduardo disse, né? No conselho da Trindade, né? Houve um conselho, né? E a Trindade resolveu que seria dessa forma. E como o Maico disse, né, quando Jesus ali exclama, né, Elohim, Elohim, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento, como o irmão explicou, o Senhor estava ali com o pecado de toda a humanidade, né? Então ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Ele deu um jeito definitivamente no pecado, amém? Nós realmente ainda erramos, falhamos em algumas situações que já são os pecados, né? Que cometemos e que falhamos, mas nós devemos entender que esse assunto, o Senhor pagou um preço, que é um assunto fundamental da fé, você entender que foi pago um alto preço por você e por mim, e que nós realmente podemos dizer para o inimigo, nada eu tenho contigo, porque o Senhor disse que nada tem com ele, nós somos servos do Senhor, amém?
nós também não temos nada com ele. Ah, mas você, aconteceu isso aqui? Sim, aconteceu. Lembra de mais uma coisa? Ah, mais aquilo. Aconteceu mais coisa, talvez você não está lembrando. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Não aceite acusação contra a sua vida, contra a vida dos seus filhos, contra a vida da sua esposa, do seu marido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quando Jesus exclama isso, Deus meu, por que me desamparaste? É justamente por isso. Você sabia que tem irmãos que não sabiam isso? Tem irmão que fala, mas por que Deus desamparou a Jesus, né? Como assim? Como é que pode? É porque naquele momento ele estava com todo o pecado ali, sobre si. Então Deus é luz, e Deus habita na luz inacessível. Então por alguns minutos, Jesus sentiu que Deus precisou, aquele momento, se afastar dele. E ele sentiu aquela falta do Pai ali ao seu lado. Por isso, irmãos, que na questão do milênio, né, que nós estamos correndo, batalhando para alcançarmos, né, estar reinando com Cristo, né, já estamos nesse caminho do reino hoje, né? É igual ensinar os filhos. Não pensa assim, não, daqui quando eu fizer com 60 anos eu vou começar a melhorar minha vida cristã para mim alcançar o reino. Não é assim. Você alcança o reino aqui, agora, hoje e nesse período, né? Então, é importante a gente entender que também o Senhor, por algum momento, vai se afastar de você e de mim, quando você ou eu, se é que o Senhor nos guarde disso, né? Pedimos ao Senhor que nos dê graça, nos guarde, que não venhamos a ficar fora do reino, porque ficar fora do reino é ficar fora do rei, da presença do rei, dos amigos do rei, do amor do rei sobre a sua vida. Então batalhe para que você seja um vencedor, uma vencedora, para que você alcance o reino, amém? E como o irmão Maico disse, o Senhor, ele fez obras tremendas. O Senhor, ele baseado lá em Abraão, né, quando Abraão, ele tem aquela certeza tremenda, né, de que Deus iria devolver seu filho Isaque. Falou para o moço, né, nós vamos até lá, mas já voltaremos, vamos sacrificar, mas já voltaremos. E Jesus, irmão, ele fez obras tão tremendas, se a gente for citar todos que o Senhor curou, que libertou, que salvou, foram coisas tremendas, amém? Mas eu queria só citar uma passagem que eu creio que é uma pessoa que recebeu 3 coisas importantes na vida dela, né? Que foi o cego de Jericó. Talvez você já ouviu alguma ministração sobre esse cego de Jericó. E é interessante a gente pontuar algumas coisas também, né? Na nossa pequena humildade. A gente não tem uma boa mestria, né? Temos nossos mestres aí, mas a gente consegue expressar para os irmãos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, amém? Então, o cego de Jericó, que muitos dizem que... Como era o nome do cego de Jericó? Quem lembra o nome dele? Bartimeu, né? Mas Bartimeu não era nem nome. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bartimeu. Assim como Bar Jesus, filho de Jesus. Assim como Simão Bar Jonas, filho de Jonas, né? Então nem nome o moço era reconhecido pelo nome dele, de tanto coisa ruim que estava na vida dele, né? E era cego, e era um mendigo. Mas olha o que aconteceu. Vamos ler Marcos 10. Acho que vou baixar um pouco aqui. Marcos 10, 46. Essa passagem, né, talvez alguns irmãos não perceberam, mas outros talvez sim. Os 3 evangelhos relatam essa passagem do cego de Jericó, né, Bartimeu. E um diz que, no caso, né, de Lucas, se eu não me engano, ele diz que Jesus, ao entrar em Jericó, curou esse cego. Já Marcos diz aqui que era saindo de Jericó. Aí pode parecer uma contradição, né? Mas pô, aí é muito forte, um dizendo que está entrando, outro dizendo que está saindo. Mas eu não sei se os irmãos lembram que Jericó foi uma das primeiras cidades tomadas, né? Na época lá de Josué. Lembra disso? Jericó foi, né, assim que eles tomaram lá Canaã, Jericó foi a primeira. E ali eles rodearam a cidade, derrubaram os muros, viraram virou como é que é? Escombro de obra, né? Um monturo de obra lá, né? Então, na época de Jesus existia Jericó antiga
e foi construída uma nova Jericó, né? Então, quando eles estavam entrando nessa Jericó antiga e saindo para passar para Jericó nova, a cidade nova, foi nesse momento que eles estavam saindo da antiga e entrando na nova. Então, realmente estava saindo, mas estava entrando. E Jesus, segundo os grandes eruditos, disse que ele estava entre uma e outra. O cego de Jericó estava ali entre uma e outra. Por isso que um relata que estava saindo da cidade velha e outro, né, já na cidade nova de Jericó. Amém? Marcos diz assim no 46, 10:46 de Marcos: chegaram a Jericó, ponto. E quando saía de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o filho de Timeu, né, que se diz Bartimeu, que traduzido é filho de Timeu, um mendigo cego estava assentado junto ao caminho. Você observa que na parte A do verso aqui diz que chegaram a Jericó. Mas Marco é tão assim, mais assim resumido, que ele diz e saindo, e quando saía. Mas eles chegaram em Jericó, algumas coisas aconteceram em Jericó, né? Quem lembra um fato inédito que aconteceu em Jericó? Quando Jesus está entrando em Jericó. Teve um camarada que subiu em cima de uma árvore, quem lembra quem? Zaqueu. Vamos ler Lucas. Vamos voltar aqui em Marcos, tá? Mas vamos só para ver o que aconteceu, porque o Marcos falou que entraram em Jericó, mas não fala mais nada que aconteceu em Jericó, né? Mas houve uma situação tremenda lá em Jericó. Lucas 19. Depois a gente vai voltar em Marcos, só para você pegar o texto e o contexto aí dessa passagem. Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó, quase igual Marcos falou, né? Mas agora ele diz: ia passando pela cidade, e sucedeu que um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos cobradores de impostos, né? E rico, muito rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Portanto, correu diante e subiu a uma árvore, né, sicômoro, para vê-lo, porque ele estava de passar por aquele lugar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que me hospedar em tua casa. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para se hospedar com um homem pecador? E Zaqueu, em pé, disse ao Senhor: Veja, Senhor, vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa. Então nós vemos, irmão, que quando Jesus entra em Jericó, você vê que não só o cego, né, chamado de Bartimeu, que ele é identificado pelo nome do pai, Timeu, recebeu uma bênção tremenda, mas também Zaqueu, né? E Zaqueu, ele é interessante que ele fala que vai dar metade dos seus bens, né? O assunto não é oferta, não é essa, mas é importante a gente frisar isso. E o Senhor diz: hoje houve salvação nessa casa, não por causa do que ele ia dar ou deixar de dar, mas por causa do coração de Zaqueu, por causa do que Zaqueu propôs no seu coração, de ver o Senhor. Ele queria só ver, mas não conseguia por ser muito baixinho e tal, mas ele deu um jeito, subiu na árvore e ele viu a Jesus, e aí ele teve o prazer de receber Jesus na sua casa. Amém? Mas falando da metade do que ele deu, ele propôs dar a metade. Vocês lembram que alguém também propôs dar a metade e morreram? Ananias e Safira. Ananias e Safira, né, deram metade da fazenda lá, dos bens que venderam, mas morreram, o Senhor não recebeu. Por quê? Por causa do coração deles. Naquele mover de Ananias e Safira, os apóstolos, os discípulos e todos eles estavam no mover de vendendo e dando tudo que tinha. Mas Ananias e Safira falou: vou dar metade, né? Mas o Senhor não recebeu aquilo, irmão. Já Zaqueu falou que ele falou, não, eu vou dar metade, eu não vou dar tudo, não, vou dar metade dos meus bens. Hoje veio salvação a essa casa.
Então, se você, na questão de oferta, se você dá metade ou se você dá tudo, ou o que você dá, irmão, faça isso de coração. Faça isso com gratidão ao Senhor. Faça isso assim de maneira que não seja pesada. Ah, meu Deus, está chegando no final do mês, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Eu tenho que dar uma oferta. Quanto eu dou? Não sei. Acho que eu vou dar 10 ou 20 ou 50 ou 100 ou 1000, não sei. Faça isso, irmão, como Zaqueu. Senhor, eis que dou a metade de tudo que eu tenho. Outras coisas que ele falou, né? O Senhor falou, hoje veio salvação essa casa. Mas voltando lá em Marcos 10, nós vamos ver que aqui o Senhor então entrou em Jericó. Vamos lá, Marcos 10, verso 1. Glória a Deus. Marcos 10, 46. Vamos de novo ler, para a gente poder... Agora a gente entendeu porque está escrito, chegaram a Jericó, ou chegando em Jericó, ponto. E quando saía de Jericó com seus discípulos, e uma considerável multidão, uma grande multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, um mendigo cego, estava sentado junto ao caminho. E ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais e gritava muito, dizendo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você observa aqui, irmão, que ele, além de ser cego, no verso 46, na parte B, mendigo, foi o que eu falei no início, ele era conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. Nem o nome dele nós não sabemos. Você vê? Uma pessoa, 3 situações assim que qualquer um de nós ficaria muito triste, constrangido com isso, né? Você ser mendigo, porque tem muitos mendigos que não são cegos, não é isso? Você ser mendigo, ser cego e ser desprezível, você não tem um nome, né? Então você vê como Deus ele é maravilhoso. Então em Jericó, pelo menos 2 situações tremendas aconteceu. Zaqueu, e agora nós vemos isso aqui também, né? Uma pessoa extremamente desprezível pelo mundo, pela sociedade. Olha o que aconteceu com essa pessoa no verso 49. Jesus parou. Olha, irmão, Jesus parou. É fruta caindo, fica tranquilo. Não é ainda a vinda do Senhor, não. Jesus parou. Depois o Tiago fala assim, oh meu Deus, nós me dá tanto trabalho, depois tem que cortar tudo isso. Mas Jesus parou, amados. Por que Jesus parou? Vamos continuar lendo. E disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. Então, irmão, você observa que aquela multidão que é junto com o Senhor, né, entrando na Jericó antiga e saindo para a Jericó nova, né, ali entre uma cidade e outra, 2 cegos estavam ali. Tem, o evangelho de Mateus fala que eram 2, né, mas um deles parece que, sabe, teve mais fé, no caso aqui, Bartimeu, filho de Timeu. E ele clama, aquela voz, eles 2 parece que estavam clamando. Se você ver lá em Mateus, eram 2. Mas ele parece que, sabe, ele falou, não, nós não podemos perder essa oportunidade. É Jesus de Nazaré, o filho de Davi, o Messias, aquele que havia de vir. E ele está passando por aqui. O irmão Araújo até pega muito uma passagem também que diz que Jesus passeava em Jericó, lembra? Ele até só deu um louvor para ele, né? Jesus fora passear em Jericó. Então, amados, Jesus parou e mandou chamar uma pessoa que estava lá no canto. Imagina aqui mais ou menos essa largura desse espaço aqui, né? Uma multidão de gente andando e Jesus ali no meio espremendo, espremido, aquela coisa toda. E o cego lá embaixo, lá gritando, os 2 cegos, mas pelo menos Timeu, né, o filho de Timeu, ele estava com mais fé, com mais garra. E quando ele grita com mais força e as pessoas mandando ele se calar, né? Não vamos aqui
Se eu analisar essa questão, mas também não deixa de ser uma verdade, né? Muitas das vezes você e eu estamos pedindo algo ao Senhor e sabemos que Satanás ele vem contra, ele barreirou para que a bênção não chegasse até Daniel. Lembra disso? O anjo falou que já estava a caminho, mas foi impedido. Então muitas das vezes você está pedindo algo há meses, há anos, e muitas das vezes Satanás está te impedindo de receber isso. Às vezes pessoas, até você mesmo, você pensa, pô, eu estou há 30 anos pedindo. Vamos falar de um irmão aí que talvez vocês conheçam. Muitos anos pedindo uma benção e tal. Mas não pode desistir, irmão. Não pode desistir, porque o Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos. Mas por outro lado, nós muitas das vezes enfraquecemos. Nós muitas das vezes desanimamos. Nós muitas das vezes ficamos satisfeitos de ser simplesmente crentes, servos, estar no meio da multidão. E nós não queremos fazer a diferença, como aquele homem que clamou daquele jeito. E mandaram ele ficar quieto, e mandando, imagine só. E ele clamando, o pessoal, cala a boca, rapaz, cala a boca. Ele era cego, irmão, mas ele não era surdo e nem mudo. Ele ouviu que estava passando Jesus. E tem tradução, né? A King James, ele diz, e ele gritava ainda mais alto. Gritava, irmão. Muitas das vezes você está só clamando, pedindo, mas esse gritar é aquela coisa que vem do coração, sabe? Que você tem fé, que você crê que aquilo vai acontecer. E o filho de Timeu, ele sabia que isso ia acontecer, por isso que ele começou a gritar ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E no 51, ainda no 49, e Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, porque o mestre te chama. Aí no 50, e lançando de si o seu manto ou a sua capa, deu um salto e foi até Jesus. Olha a fé dele. Irmão, qual o cego aqui? Você já viu a pessoa andando na rua cego? A pessoa anda assim, ó, com o maior cuidado, né? Rapaz, ele deu um salto. Como assim deu um salto? Eu até imagino, né? O salto que ele deu, aquele pulo, pá, né? O moço era cego, irmão, mas olha a fé dele. E lançou a capa. A capa tem algumas histórias, né, que alguns eruditos contam, mas assim, para resumir, a capa dava direito a ele a mendigar naquele local, porque Roma controlava tudo, até os mendigos, cobrava imposto de todo mundo, né? Então a capa lhe dava o direito de pedir esmola, de ter aquilo ali. E a capa identificava ele como aquela pessoa que ele era. Olha o que ele fez. E lançando de si a capa, deu um salto. Ele falou: não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está passando aqui agora. E eu quero Ele, eu quero segui-lo. Amém? Verso 51 de Marcos 10. E Jesus, dirigindo-se à palavra, disse: que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça por ti? Irmãos, desceram um paralítico, trouxeram um aleijado, trouxeram um mudo, trouxeram aquilo. Jesus sempre perguntou: o que queres que eu te faça? Poxa, naturalmente, né? O cego quer ser curado da cegueira, o paralítico quer andar, o coxo quer ser curado, o leproso quer se livrar da lepra, o mudo ele quer voltar a falar. Mas Jesus pergunta para você, para mim, para ele: o que queres que eu te faça? Você tem muitas demandas, tem muitas coisas, mas o Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Senão você tem muitos pedidos e se perde nos pedidos. O Senhor quer saber o que você quer. César, o que quer que te faça, César? Mestre, irmãos, então fala para o Senhor o que você quer, que você precisa. Ordena a sua vida, coloca, sabe, os seus desejos, seus pedidos em ordem. Porque o Senhor não está surdo, irmão. O Senhor está te ouvindo. Mas a palavra diz que às vezes a gente pede mal, não sabemos nem como pedir, certo?
Verso 51. O que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu e disse: Mestre, que eu recobre a visão, que eu possa ver. E no 52 Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E em seguida recobrou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Então você observa que ele, poderia ter pedido riqueza, como Salomão pediu, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas para ele o que era necessário naquela hora, trazendo para o lado espiritual, era ver Jesus. Ele queria ver o Senhor. Tanto que quando ele recobra a visão, o que ele faz? Ele poderia ter ido para casa, contar para os pais. Qualquer pessoa que recebe um milagre quer logo contar esse milagre para todo mundo, para a família, Mas ele é curado e ele então segue o Senhor e sai de Jericó. Esquece tudo que ficou para trás. Amém? Então é importante, irmão, que a gente possa, largar, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém? Não deixe Satanás abalar a sua fé, A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal, vamos deixar, seja as coisas boas, coisa ruim, que aconteceu, deixa para trás. Até aquilo que você pediu até agora você não recebeu, deixa para trás. Faça um voto com o Senhor: Senhor, eu quero ver isso, eu quero receber aquilo, eu creio na tua palavra. O filho de Timeu, vou repetir, ele era cego, mendigo e estava fora da sociedade. Ninguém reconhecia ele nem pelo nome. Bartimeu, filho de Timeu, um cego, um mendigo, uma pessoa 100% totalmente desprezível. Mas o Senhor parou e mandou chamar. O Senhor vê Zaqueu lá em cima da árvore e fala: cara, desce daí, hoje eu vou comer na tua casa, vamos lá, vamos ter uma comunhão. Esse é o nosso Deus, irmão? Ele quer ver a tua fé. Ele viu a fé de Zaqueu, o desejo de Zaqueu de ver o Senhor, e ele viu a fé de Timeu, filho de Timeu, daquele cego de Jericó. E ele salta, irmão? Que maravilha, Você imagina um cego, desculpa falar de novo, mas você imagina um cego saltando? Como deve ser isso, Eu não consigo nem imaginar. Oi? É um voo, Irmãos, deixa eu anotar aqui um negocinho aqui, deixa eu ver aqui. João 15, verso 15. Dá uma abridinha para a gente encerrar aqui. Nossos jovens estão desde cedo reunidos, esses dias todos, estão bem cansados também. A gente chegou ainda agora, Mas eles estão mais cansados, não vamos prolongar a ministração. Já está terminando, está acabando. João 15, 15, Evangelho. É o último verso. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigo. Então, irmão, nós temos um amigo que é super poderoso. Ele pode te dar o que você precisa, o que você quiser. Ele não é aquele Deus que está lá nos céus, lá nas alturas, lá longe, olhando para os pobres, coitados aqui, que pecadores e tal. Não, irmão. Já não vos chamarei mais servos, e sim amigos. Sabe por quê, irmão? Cadê os irmãos do louvor aí? Vamos no louvor aqui. Às vezes eu dou uma... Oi? Não, eu terminei aqui uns 15, 20 minutinhos antes. Se alguém quiser nos ajudar, é bom. Porque o Senhor nos deu um novo coração, lembra? Lembra que você e eu recebemos um novo coração do Pai? Vamos cantar esse louvor de pé? E depois o irmão Renato vai nos ajudar um pouco aqui, o Renato Moreira.